Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Um prazer enorme estar compartilhando desse tempo tão especial com vocês. Tempo precioso na presença de Deus. E desejo de todo o coração que Ele derrame essas bênçãos sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre seus familiares, amigos, inimigos e tudo mais. Pois vivemos tempos sombrios, tempos realmente onde Ele está exigindo realmente de nossa capacidade intelectual, mas não no cunho físico, no cunho mais espiritual. E pouca gente tem percebido isso, eu tenho conversado com alguns ministros e tudo mais, e realmente o que há por vir realmente vai fazer uma grande separação entre aquele que realmente serve a Deus, que realmente quer fazer a obra, quer realmente edificar o nome de Deus, e aqueles que só ficam, como o próprio pastor usou essa semana, até cômico, que é o crente chiclete. Ele só quer aproveitar a bênção, pois que ele fica grudado no ministro só para pegar a bênção, só isso, mais nada. Esse coitado vai realmente sofrer por um tempo meio complicado na vida dele aí. Mas vamos lá. Hoje nós vamos na porção Vayeshev, que vai de Gênesis 37 a 40, Mateus capítulos 14 e 15, Amós capítulo 2, versículo 6 até capítulo 3, versículo 8, Atos capítulo 7, versículos de 9 a 16. Hoje nós vamos falar do quando o justo é rejeitado. Deus transforma a descida em subida. Algum tempo atrás, bastante tempo, eu acredito que talvez uns 3 ou 4 anos atrás, um dos nossos vídeos, aí, acho que talvez nessa mesma época, o Senhor nos ensinou o caminho da escada, né? De como nós temos que subir e, ao mesmo tempo, também há descidas para nosso próprio amadurecimento, para daí a gente ir para um salto muito maior. E justamente é sobre isso que nós vamos traçar o trabalho de hoje, os ensinamentos de hoje, porque quando você coloca uma situação como a que nós vamos vislumbrar, que Jacó chegou e habitou na terra onde era de seu pai. Por isso que é a porção Vayeshev. E ali, logo em seguida, o ícone de toda a saga deixa de ser Jacó e passa a ser José. E essa relação que nós vamos mostrar de José com Jesus, trazendo um equilíbrio de forças, um equilíbrio de entendimento. Para muita gente, que eu já conversei, isso é maluquice, isso é utopia, aquela coisa toda. Até achei engraçado a forma como eles se manifestam diante de um fato que é real. E aí nós temos que entender que a história se repete para revelar o padrão divino. Simplesmente isso. Se você olhar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai sempre mostrar como Deus trabalha por padrões. E não é tipo, agora é assim, não, é agora assado, não. É um padrão que ele segue. Ele não sai daquela linha de raciocínio, daquela forma de agir. Não muda. Nada é por acaso. E um desses padrões que ele vai colocar, e ele sempre coloca, ele sempre defendeu a justiça, né, essa parte do justo, é justamente quando o tzadik, ou seja, o justo, é rejeitado. E se você olhar
Gênesis, Apocalipse, o justo está sempre sendo rejeitado. Mas acontece algo cada vez que esse justo é rejeitado. Porque ele vai ser levantado por Deus. Ele é o cara que é mais incompreendido na roda. É rejeitado e até vendido. Ele desce à profundidade espiritual, que pouca gente é capaz de atingir esse submundo, digamos assim, espiritual. E, por fim, torna-se um instrumento de salvação daqueles mesmos que os rejeitaram. José é quem vai inaugurar esse padrão. É ele que vai dar o pontapé principal. Para que lá em Jesus, ele vai cumprir a forma plena de tudo isso. A Paraxá e a chave de hoje é uma preparação para o evangelho que Jesus vai apresentar aos discípulos, apresentar para todos nós no dia de hoje, para que possamos trilhar e compreender esse caminho. Que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida mesmo, que Deus coloca pessoas que são justas. E a maioria das vezes acabamos a rejeitando. Chega na roda de amigos, basta um comentário. Ah, ele se diz aí apóstolo, ele se diz pastor, ele se diz aquilo. Bastou um comentário idiota. Pronto, começou aquele negócio. Realmente concordo com você. Os famosos não têm opinião, como Maria vai com as outras, né? E depois chega lá quando se aparece. Dá aquela risadinha, bate no peito. Olha, Jesus falou daquela vez lá na sua boca, na tua igreja lá. Eu estou seguindo, aquela coisa toda e tal. E eu fico olhando e falo assim, sim, é interessante. A gente presenciar de coisas, de fatos, de situações. De pessoas que falam, olha, não me abandona, me dá apoio, aquela coisa toda, e depois nem se lembram de você. Vem para te dizer feliz aniversário, bom dia. Simples assim. E José realmente ele vem resgatar tudo isso daí, mostrar para a gente de uma forma bem simples. De pessoas que hoje em dia estão em foco, em evidência, estão passando pela mesma situação. E pouca gente entende o que vem se apresentando ao mundo que Deus vai revelar para vocês hoje. Porque o mundo está totalmente perdido. Isso é fato. Ah, não, porque agora nós temos mais igrejas e mais isso. Não, nós temos mais hipócritas. Mais hipócritas. Porque se fosse justiça de verdade, não seriam ricos. Simplesmente assim. Andariam como Jesus, em simplicidade. Não em esbanjamento. E achando que é dono de alguma coisa. José, ele é o primeiro sinal sobre o Messias que vai sofrer. Ele é o primeiro sinal. Se nós começarmos a elencar, José é amado pelo pai dele. Quem é que não se lembra da túnica de várias cores? Que o pai dele deu de tanto amor por ele ser especial, aquele negócio todo. Mas o que é que aconteceu com isso? Atraiu o ódio. Basta você ser exaltado em alguma coisa por uma outra pessoa, ser elevado, pronto, já acendeu o ódio gratuito na cabeça de muitos. Era eu que tinha que estar naquele altar, era eu que tinha que estar lá pregando, era eu que tinha lá fazendo isso, era eu que tinha que estar lá, era eu que tinha não sei o quê.
Mas aí ele não compreende como Deus trabalha. O processo de Deus. Como ele realmente coloca o seu padrão para trabalhar. E se a gente começar a olhar em Mateus 3,17, Jesus também é declarado o meu filho amado. Coincidência? José é odiado sem causa. Seus sonhos acendem inveja nos seus próprios irmãos. Jesus é odiado sem causa. Basta lá olhar em João 15, 25. Os irmãos conspiram contra ele. Lá vem o sonhador. Não é isso que os irmãos falaram? Jesus, líderes religiosos, conspiram contra Jesus. Isso olha em Mateus 26, 4. E aí que faz o seguinte, a história nos conta que José é lançado na cova. Foi lançado na cova. Por quem? Pelos seus próprios irmãos. Como um sinal de morte. Abandonaram o jovem José lá no fundo daquele poço. Chorando, gritando lá uma noite inteira, lá, aquela coisa toda, até ele se cansar. Perder as suas forças. O que é que acontece com Jesus? Literalmente desce à sepultura. José é vendido, então, por 20 moedas de prata pelo seu próprio povo. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Mateus 26, 15. A mesma lógica espiritual que onde o justo é entregue pelo preço de um escravo. Olha a relação. José e Jesus. Não é um padrão que nós estamos lendo aqui? Nós estamos absorvendo esse momento tão importante da nossa história? Aí pergunta-se por que Deus traz essa revelação nesse exato momento de conturbação. A conturbação política, econômica, social, todas as formas, aí chegando numa situação presencial. Ódio. Um ódio gratuito. Basta você sair no trânsito. Um ódio gratuito. Mas voltando para o nosso tema. O que acontece aqui? José desce para o Egito. Não foi isso que aconteceu? Logo depois de ser vendido como escravo. Ou seja, era o começo da sua subida. Porque Deus já vai preparando tudo. Já vai preparando tudo, caminho, todas as situações. E às vezes muita gente pergunta, mas ele foi colocado como escravo, foi prisioneiro depois, e foi tudo feito de uma forma que, rapaz, se é comigo hoje, eu já tinha desistido. Pois é. Essa é a diferença. Tem gente que desiste muito rápido, muito fácil. Entra em desespero porque não confia em Deus. Mesmo diante de tanta tribulação, tanta coisa acontecendo, ele perseverou com Cristo, com Deus. Ele perseverou. Conversava, continuava as suas tradições, continuava tudo,
do jeito que seu pai ensinou. Da mesma forma. Nós temos também que o Messias, nosso Senhor Jesus, também passa pela descida. Sim. Em primeiro lugar, nós temos que ver a encarnação. Sim, ele habitava no trono celestial, teve que encarnar como homem. Teve que passar por humilhação. Suportou a cruz. Que muitos hoje não carregam nem se ajudarem. Nem se ajudarem. Foi à sepultura e foi para a ressurreição. Mas Deus era com José. Como diz no capítulo 39 de Gênesis, onde lá repete 4 vezes. Deus é com José. O Pai está com Jesus o tempo inteiro. Lá em João 8, 29. Ou seja, as semelhanças continuam. Ah, mas já está falando de Gênesis, está pegando só pontos específicos de Gênesis e de Mateus, por exemplo. Algumas coisas de João. Tá bom. Então o que você vai falar do profeta Amós? A nossa voz profética. Amós anuncia: vendemos o justo por prata. Amós 2,6. É a denúncia do mesmo padrão. José foi vendido por prata. Os profetas foram perseguidos. O Messias seria entregue por prata. Amós nos diz o seguinte: Deus fala antes de agir. 3,7. Ou seja, as histórias da Bíblia são profecias vivas, preparando o nosso futuro. Então, ou seja, tem pessoas, ministros por aí, que gostam de falar de profecias disso e daquilo e parará. Eu ainda gosto dessas profecias que estão na Bíblia. Porque elas não falam de você, não falam de mim, não falam do que está atravessando a rua agora, o que está sentado no carro, ou você mesmo que está sentado na sua casa aí. Ela não fala só de nós. Ela fala de todos nós. Não é para um homem, mas sim para todos. E aí nós podemos olhar lá em Mateus 14, 15, que José passa agora a ser o maior que desce para salvar e atende pelo nome de Jesus. João Batista é morto. O justo é rejeitado. Abre caminho para um justo maior. Porque através da morte de João Batista, entra em cena o ministério de Jesus. Já perceberam isso? Os próprios discípulos de João Batista vão atrás de Jesus. João Batista foi-se. A quem devemos seguir? Quem é que fala a verdade? Quem é que é aquele que deveria de vir? Mas que foram perguntar para Jesus: você é aquele que deveria de vir? E o que Jesus responde? Cegos veem, surdos ouvem, coxos andam. Não é assim? Assim como a rejeição de José prepara a salvação,
A rejeição de João prepara a manifestação de Cristo como o pão vivo que vai alimentar o mundo. Jesus alimenta a multidão. Nós vimos lá. Não é isso? Lá ele vai... não temos nada para comer. Calma. O que vocês têm? Faz aquela multiplicação. Então, se nós analisarmos, José alimentou o Egito e as nações durante o quê? A grande fome. E Jesus alimentou 5.000 homens, 5.000 pessoas lá no deserto. Isso é o sinal do êxodo messiânico. O justo rejeitado se torna fonte de provisão. Sim. Sim. Muita gente pergunta como é que a gente consegue, sendo pequenininho assim, alimentar essas pessoas na rua, sair com cestas básicas e tudo mais. Porque a gente mobiliza pessoas. Simplesmente isso. A gente mobiliza as pessoas. O Espírito Santo vai tocando o coração de cada uma. Uma vai dando café, outra vai dando sal, outra vai dando arroz, vai dando feijão, vai dando farinha, vai dando fubá, vai dando ervilha, vai dando todas as coisas. Mas eu vou dar uma lata de ervilha, uma lata de sardinha, uma lata de atum. Para mim isso não é nada. Mas para uma pessoa pode fazer a diferença. Mesmo aquilo que está sendo rejeitado por você de repente pode estar rejeitando o José, que ia alimentar aquela pessoa. E nós movimentamos esse tipo de contatos, esse tipo de pessoas. Pergunta. Sai daqui cestas básicas. Daqui. As pessoas perguntaram, que receberam. Como é pesada essa cesta? Ela vai estar cheia de bênção. Por isso que é pesado. Porque cada alimento que entra na igreja, que entra na casa apostólica, ele é abençoado antes de ser entregue. Não sai assim, tipo, chegou, já está indo embora. Não. Vai ser abençoado. Vai passar primeiro por uma vigília. E assim vai sendo feita. Todas as cestas básicas é assim. Todo o alimento que entra para ser doado vai ser assim. E assim nós estamos fazendo essa obra. Alimentando quem tem fome. Como José fez, como Jesus fez. Esse é o padrão. Do mesmo jeito que Jesus mesmo fala. Eu tive fome. Eu tive sede. Eu estive nu. Eu estive preso. Eu estive doente. Eu estava sozinho. E vocês me visitaram, me acolheram. Mas quando fizemos isso? Quando fizeram com esses pequenos? Assim. Assim que a gente faz. E ainda tem hoje, tem gente que mesmo sendo chamado, ainda rejeita. Isso não é comigo, é com o outro. Não, é com você mesmo que eu estou falando. É com você mesmo. Que recebeu um chamado, ainda fica sentado na sua cadeira, sem se movimentar para Jesus. Não, estou lendo a Bíblia. Só isso basta. O que adianta você ter conhecimento e seu irmão caindo na desgraça? Porque você não soube abrir a boca. Mas não é o Espírito Santo que tem que fazer a obra? Sim, concordo em gênero, número e grau. Não vou nem discutir o tema, mas apenas coloco uma única pergunta. Se o Espírito Santo tem que fazer a obra,
Ele habita dentro de você? Ou é mais uma desculpa sua para não fazer aquilo que é chamado? Pensa bem. É muito fácil falar de Jesus, do Espírito Santo, do poder, e ser vazio por dentro. Porque se fosse cheio do Espírito Santo, você já estaria ombro a ombro com a gente. Esse caminho. Esse é o chamado. Como José, como o próprio Jesus e outros mais. Olha aí, Jesus anda sobre as águas. O que é isso? Domínio do caos. Qual é o caos hoje na sua vida? Qual é o caos que está habitando hoje nos seus pensamentos? É só o que você deve? É só aquilo que você pensa, no que você vai fazer? A quem você vai ajudar se eu receber, se eu fizer, se acontecer, e um monte de coisa? Só isso? Ah, não, mas eu tenho que tomar conta disso, eu tenho que fazer aquilo, aquilo outro. É? E a obra? José dominou o caos no Egito. E Jesus domina o caos da criação. Basta nos revolucionar, nos relacionarmos com Ele. E provocar realmente uma revolução interna de nós. Quando realmente nós vamos andar com Jesus. Chamá-lo de mestre de verdade. Ou ficar naquela, não, aquela coisa romântica, não, que eu chamo ele de meu amor, porque ele é meu pai, ou porque ele é isso, porque ele é solar, não sei o que. Mas você não faz. Que graça tem? Você pegar a Bíblia inteira, esfolhar inteira, pendurar diplomas na parede, uma série de outras coisas mais, falar lá com o que agora tenho reuniões com os apóstolos, com pastores, com isso, com aquilo. Mas você não ergue um dedo para ir visitar ninguém. Só vem desculpas, desculpas, desculpas. Imagina José. O que ele poderia fazer dentro de uma prisão? Orar. E Deus falou, tem 2 carinhas aqui para você tomar conta. Pô, pai, estou dentro de uma prisão. Você tem 2 carinhas para você tomar conta. Você vai fazer o quê? Sim, Senhor. Mas José está dentro da prisão. Mas ele vai tomar conta de 2 carinhas que Deus confiou na mão dele. Tanto que é relatado que ele cuidava daquela prisão melhor do que muita gente. Ele vai cuidar. Ele não vai fazer desmazelo. Porque tem gente por aí, só porque ocupa uma posição, uma série de coisas, não pega um parafuso. Nem para ajudar a apertar o parafuso de uma cadeira de rodas. Para que o outro sente e use. Não, mas fui eu que apertei o parafuso. E daí? Grande coisa. Você quer o quê? Galardão por isso? Ou se troca galardão? Ou seja, você é vendável por moedas de prata? É isso que você quer dizer? Você está esperando a pompa para quê? Para receber as moedas de prata? Isso por acaso não se chama traição? Como nós vimos, onde José foi sombra, Jesus é plenitude. Jesus cura as multidões ao seu toque. Os irmãos tocaram José para feri-lo. As multidões tocaram Jesus para serem curadas. Mas mesmo diante da cruz,
não levantaram as suas vozes. Mesmo os curados, mesmo os que recebem as benesses de Deus, e está se arrastando até hoje. Quantos são que saem daqui com testemunhos, mas não honram? Porque o comodismo não permite. A história de José termina salvando nações estrangeiras. Jesus cura e liberta uma mulher gentílica. O justo rejeitado sempre se torna bênção para muitos. Isso é fato. Quem nasceu para abençoar já está na cadeira dos justos. Porque da boca dele não sai maldição, só sai misericórdia e bênção. Só isso. Mesmo vendo coisas erradas, ele só fala, Senhor, até misericórdia. Só isso. Ah, mas apóstolo, mas você está indo só nessa toada e tal, e tem outra coisa dentro da Bíblia que realmente nos mostra uma situação diferente? Sim. Livro de Atos. Quem não lembra de Estevão? O jovem Estevão. Ele como se fosse José. Uma profecia viva. Saindo da boca daquele jovem. Todo tomado do Espírito Santo. Pleno. Ele viu os céus. Ele viu os céus. Os patriarcas moveram-se de inveja e venderam José. Mas Deus era com ele. José se tornou governante e salvador. E Estevão conecta José a Jesus. Ambos são rejeitados pelos irmãos. Ambos entregues aos gentios. Ambos descem a um lugar de sofrimento. E ambos salvam o seu povo e as nações. Só lá em Atos 7, você vai achar lá. E Estevão está dizendo o quê? Vocês conhecem a história? Vocês conhecem o padrão? E agora, Deus cumpriu esse padrão, o Senhor Jesus. Simples. E hoje nós, como igreja, nós temos que entender que Deus continua preparando a salvação através de pessoas rejeitadas. Ah, não, eu vou na igreja, é assim, assim. Ainda hoje mesmo. Notícia aí de pessoas, de uma igreja inteira. Parou um culto. Não lembro, me perdoe, não lembro o nome da cidade. Mas parece que foi uma capital aí. Me perdoe, estou tentando lembrar, mas não estou conseguindo. Parou o culto. Simplesmente parou o culto. Por quê? Queria mostrar um vídeo da amante do pastor. Eu falei, onde fica Deus nisso? Onde fica essa apresentação de salvação? Foi todo mundo preparado para quê? A igreja permitiu um espetáculo grotesco, ao invés de exigir. O problema vocês resolvem depois. Agora é a hora de falar de Deus. Ah, mas o pastor era pecador. Não tem outro. Não tem mais ninguém tomado pelo Espírito Santo naquela igreja. Ou seja, uma igreja morna. Só um. E adúltero não pode estar com o Espírito Santo. Ou seja, assim como José e Jesus, Deus levanta pessoas que passam pela rejeição, descem a cova,
são mal interpretadas, mas estão carregando um chamado de provisão e cura. E esses não estão nos grandes altares. Ah, isso ele revelou. Não estão. Como ele mesmo disse, estão nos pequenos. Hoje, os menores altares, onde estão os justos. As grandes estão vendendo as ovelhas. Simples. Essa revelação dessa semana, até me perdoe já, pedindo a algumas pessoas já, que fiquei sem internet aí quase 2 dias aí sem internet, tanto de celular como de casa, da casa apostólica da igreja. Fiquei sem internet, então não deu para fazer muitos comunicados, muita coisa, não deu para me relacionar com o mundo, mas deu para ver muita coisa por onde eu andei, por onde deu para ver bastante aí, nesse meio de prejuízo e ventania e tudo mais. Deu para presenciar bastante coisa e conversar muito com Deus nesse sentido e ver que essas grandes igrejas não comportam justos em cima do altar, mas sim mercadores, prontos para negociar as ovelhas. Então Deus manda um recado. Não despreze um justo que Deus levantou. Menor que seja, é aquele que será servido pelo maior. Essa é a promessa. Isso é profético. Os irmãos desprezaram José. Judas desprezou Jesus. Herodes desprezou João. Fariseus desprezaram o próprio Messias. O que a igreja hoje deve aprender é que a honra abre portas, a rejeição fecha destinos. O pagamento de prata não impediu o plano divino. Pelo contrário, só acelerou. Jesus é o José perfeito. José salva da fome física. Jesus salva da fome espiritual. José dá pão ao Egito. Jesus dá pão da vida ao mundo. José reconcilia uma família. Jesus reconcilia todas as famílias da terra. José se revelou, chorou quando se revelou aos seus irmãos. Da mesma forma, o coração do Senhor Jesus ainda chora por essa reconciliação. Entre judeus e cristãos, entre as religiões e povos, entre famílias divididas e entre Deus e o homem. Estamos longe dessa reconciliação. Ah, não, lá na minha igreja, lá na minha casa, aquele negócio todo, a gente vive feliz, aquele sorrisinho, moeda de prata. Seja contra alguém. O comentário de alguém vai ver o banzá que vai dar. Vai ver. Ah, você só está aqui na minha casa porque você está doido pelo churrasco, você é um pobre que não tem como pagar o churrasco. Então, e fica dando esse sorrisinho aí. Não é uma traição? Não é uma venda de moedas? O justo rejeitado tornou-se o Salvador exaltado. Hoje, o Senhor nos chama para reconhecer a sua obra e participar da sua provisão, que cura e reconcilia. José se tornou o centro da provisão global
na sua época. E Jesus hoje se torna o centro da reconciliação espiritual para o mundo todo. Não mais divisão de religião. Não precisamos disso. Ah, aquela lá é essa aqui, porque aquela é do mal, aquela é do bem e tal. Todas as que praticam iniquidades são do mal. Se não tem foco em Deus, é do mal. Que fica inventando firulas, fantasias e uma série de coisas, porque não, porque vem não sei da onde, vem não sei o que mais. Cara, o foco é Jesus. O foco é Jesus. Ele é o Salvador. Qualquer outro foco que não seja Jesus, já está distante de Deus. Simples. E é fato isso. E o nosso tempo, o mundo tem que estar interligado para atender crises simultâneas. Que hoje bate estourar um estopim lá não sei aonde, que o resto cai, como, por exemplo, o mercado financeiro. Ah, vai estourar uma bomba lá na Ucrânia. Pronto, cai, desaba a bolsa, é a gente se jogando do prédio porque perdeu dinheiro, perdeu milhões. Não, porque lá o sol vai nascer redondo lá no Havaí. Pronto, sobra. Olha, virei milionário da noite para o dia, porque é tudo interligado no mundo hoje. As coisas do mundo. E para o agir de Deus? Nós não estamos conseguindo nem ultrapassar a fronteira. Muito menos nações e culturas. Olha o exemplo que se tornou a Europa. As mulheres têm que usar burca agora, não pode mais mostrar a face, o corpo, para poder mandar mais nada. Falei, imagina, por exemplo, fiquei imaginando o Rio de Janeiro, em pleno verão, aquele negócio todo lá, que era para o mundo inteiro, ficava olhando, carnaval, fantasias, aquela coisa toda, né? Sons eróticos e tudo mais, apresentações eróticas. Aí eu fico pensando, eu falo o seguinte, já pensou um carnaval de burca? O Brasil estaria pronto para uma transformação tão radical como os países estão enfrentando lá na Europa? Por quê? Porque não se fala de Jesus. Não se vive como Jesus. Não se realizam as obras de Jesus. Todos são passíveis e passivos. E você vai continuar passivo com o teu chamado? Ou você vai levantar da sua cadeira e falar, eis-me aqui, eu quero fazer a obra. Quero arregaçar minhas mangas e começar a fazer alguma coisa. Eu quero começar indo para os hospitais, quero ir para os presídios, eu quero ir para a rua, eu quero fazer a obra de Deus, que eu quero mostrar o Espírito Santo que habita em mim. Vai continuar aí, esperando José, Jesus? Quantos mais necessários que são feridos, são encarcerados, simplesmente para manter um poder do caos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor venha, Senhor, nessa noite, a tocar cada coração que está nos vendo, aqui presente, e aqueles que estão nos assistindo ou assistirão. Que o Senhor venha, Senhor, nesse tempo tão sombrio que estamos vivendo, a se revelar na vida de cada um, a resgatar o José na vida de cada um, meu Pai, dentro do coração. Pois assim é como tu queres, meu Pai.
Despertar esse ponto no coração de cada pessoa, para que entendam que somente o Senhor Jesus é quem pode ser o nosso Salvador e é o único e verdadeiro Salvador. Vem agora, meu Senhor, derramar de teu Espírito, Senhor, aos teus justos, aos teus escolhidos, Senhor, para que mesmo na situação de rebaixamento, que eles se encontrem agora, no sentido da humilhação de tudo aquilo que estão passando, meu Pai, que sejam levantados, meu Pai. Levantados para a honra e a glória de teu santo nome sempre. Assim como fizeste com José, meu Pai. Que eles subam, Senhor, à presença, Senhor, de Faraó, e sejam governantes, Senhor, cheios de sabedoria, de conhecimento e entendimento. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês nessa noite. Que o Espírito Santo toque o coração de cada um, para que a glória do Pai resplandeça nas alturas e em todo o universo, através da tua vida, através do teu mover, através das tuas palavras, através da toda unção que é colocada na tua frente, na tua presença nesse exato momento. Tome posse, porque você nasceu para ser muito mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, irmão.